E aí, já aconteceu de ler uma frase tantas vezes que ela se torna quase automática? Pois é, hoje a gente vai fazer o contrário. Vamos pegar uma única frase bem conhecida, desmontar ela todinha e descobrir a mensagem poderosa que está escondida na sua própria estrutura. E a frase é essa aqui, Filipenses 3:20. Olhando rápido, parece uma declaração simples, né? Mas, se a gente olhar com mais calma, vai ver que cada parte dela é como uma peça de um quebra-cabeça. Bora ver o que acontece quando a gente desmonta e depois remonta essa ideia. Mas, antes de pegar a lupa e analisar a frase em si, a gente precisa dar um passinho para trás. Todo o texto vem de algum lugar. E o contexto aqui é a nossa primeira grande pista para entender o significado real de tudo isso. E a origem dela já conta muita coisa. Essa frase não foi escolhida por acaso. Ela é a base, o pilar de uma lição inteira da escola bíblica dominical. Isso quer dizer que ela foi selecionada a dedo, justamente por conseguir resumir uma ideia central de forma muito poderosa. E dentro dessa lição, o versículo ganha um nome especial, texto áureo. Pensa nisso como se fosse a estrela principal do estudo, sabe? Todas as outras ideias da lição giram em torno dele. É o ponto de partida e também o ponto de chegada da discussão. Certo, contexto entendido. Agora sim vamos para a primeira peça do nosso quebra-cabeça. A frase já começa com uma afirmação fortíssima, que serve de base para todo o resto que vem depois. Olha que interessante, a frase já começa com um mas, indicando um contraste. E logo em seguida ela define duas coisas de uma vez, uma identidade e um lugar. A nossa cidadania, segundo o texto, não é daqui, ela é celestial. Essa é a fundação de tudo. Ou seja, a primeira coisa que a frase faz é responder à pergunta, afinal, a qual lugar pertencemos? A identidade aqui está totalmente amarrada a um lugar específico, os céus. E como a gente vai ver, tudo o que se segue nasce diretamente dessa primeira afirmação. Beleza, então vamos ver como essa ideia se desenvolve. A segunda parte da frase não é uma ideia nova jogada ali. Pelo contrário, ela é uma consequência lógica da primeira. É uma relação clara de causa e efeito. A palavra-chave aqui é donde. Ela funciona como uma ponte, conectando o lugar, os céus, com uma ação, a espera. A lógica é a seguinte: porque a nossa cidadania é celestial, é de lá que a nossa expectativa vem. O lugar define a direção da nossa esperança. Então, qual é a consequência prática dessa cidadania? De acordo com o texto, ela gera uma atitude, uma ação, a espera. Ser cidadão de um lugar significa olhar para esse lugar com uma expectativa ativa. Ok, já temos o lugar e a consequência, mas ainda falta a peça final do quebra-cabeça, e talvez a mais importante de todas. Quem, exatamente, é o foco dessa espera? A frase não nos deixa com essa dúvida no ar. E a resposta é incrivelmente específica. Não se trata de uma espera por algo vago ou por um conceito abstrato. A frase termina com uma identificação completa, com nome e títulos. O Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Não deixa nenhum espaço para ambiguidade. Percebe como a própria construção da frase nos guiou até esse ponto? É uma jornada gramatical que começa com um lugar, passa por uma ação e culmina nessa revelação final que amarra todo o pensamento. Agora que a gente viu cada peça separadamente, chegou a hora de montar o quebra-cabeça de novo. Vamos ver como esses componentes se encaixam para criar um fluxo de pensamento que é perfeitamente lógico. E aqui está o fluxo completo. Olha só. Tudo começa com a afirmação da identidade. Isso nos leva à consequência natural, que é a espera. E a espera, por sua vez, é resolvida com a identificação clara de quem se espera. É uma progressão de ideias impecável. E assim a gente volta para a frase completa. Só que agora, depois de ter desmontado ela, dá para a gente apreciar muito melhor a arquitetura interna dela. Cada palavra está exatamente no seu lugar, construindo passo a passo uma declaração teológica que é ao mesmo tempo super densa e poderosa. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A frase conecta de um jeito que não dá para separar o que esperamos com de onde esperamos. A pergunta que fica no ar é: como o nosso senso de lugar, a nossa cidadania, define a direção da nossa esperança? Uma ideia para se pensar. Valeu por acompanhar a gente nessa análise.